Durante um culto realizado na Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago abordou publicamente o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e comentou a atual conjuntura política e social do país. O líder religioso, conhecido por sua atuação à frente da denominação evangélica com milhares de fiéis em todo o território nacional, utilizou a ocasião para expressar seu posicionamento sobre os recentes acontecimentos envolvendo o ex-mandatário, que passou a utilizar o equipamento de monitoramento eletrônico por decisão judicial. Ao se dirigir à congregação, Valdemiro Santiago afirmou que existe muita injustiça no Brasil, sem entrar em detalhes sobre quais processos ou decisões específicas estariam, segundo ele, relacionados a essas injustiças. Ainda assim, o apóstolo declarou que confia em uma resposta divina para os acontecimentos atuais, afirmando que Deus fará justiça e colocará tudo no seu devido lugar. A manifestação ocorreu em meio a orações e declarações espirituais voltadas à situação política brasileira, com parte do discurso sendo transmitido nas redes sociais da igreja e em seus canais de comunicação próprios. O culto, que reuniu centenas de pessoas em uma das sedes da Igreja Mundial do Poder de Deus, contou com momentos de intercessão pelo país, além de pedidos de proteção e sabedoria para as autoridades e representantes públicos. O tema da justiça divina foi recorrente nas falas de Valdemiro Santiago, que intercalou passagens bíblicas com referências aos eventos recentes. Sem citar diretamente o nome de magistrados ou instituições envolvidas nas decisões judiciais relacionadas a Bolsonaro, o apóstolo fez menções genéricas às autoridades e ao sistema jurídico do país, sempre destacando sua crença na ação de Deus acima dos desígnios humanos. Fiquei um pouco chateado esses dias eu invadir a casa do capitão, do ex-presidente. Teve 7 mandatos, deputado federal, 1 de presidente, e aí a mídia falou, acharam $14 mil, não vale nada, $14 mil, nada. E como se não tivesse direito, e se não fosse coisa legal, sacado lá na conta dele. E o pendrive aí, examinaram e nada. Aí eu falei, puxa, se no Brasil o pau que dá em Francisco desce em Chico, eu não gosto de falar isso, mas agora que o meu sogro está aqui hoje, o nome dele é Francisco. Aí a mídia marrom mostra a coisa como se fosse escandalosa. Vai escutando. A mesma mídia que viu em 2018 acharem no apartamento de uma das autoridades, na época, 75 milhões em malas. Quem lembra disso aí? E a punição? A punição é ministro hoje. Essa é a punição. Virou ministro. Ainda bem que há um Deus e que é justo e que vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Um acha que você... Eu quero ver justificar 75 milhões. Eu quero ver... Ah, mas eu ia fazer feira hoje. Eu ia comprar uns anzóis para pescar. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Está tudo no controle do Senhor. Agora eu vou... Meu filho, falta 20... Como eu tenho direito a 10 minutos de... Pessoal, deixa eu ler a palavra aqui. Eita Deus, a justiça de Deus é verdadeira e eficaz. Infelizmente, o homem não tem esse senso de justiça. E bastava só respeitar a Constituição e as leis já ajudavam. Mas é complicado o negócio. Infelizmente, eu sou do tempo que eu podia contar com o Senado, com a Câmara, ou seja, o Congresso lá. Eu sou daquele tempo. Hoje, infelizmente, assistem tudo batendo palmas, sei lá, não vai valer o poder que recebe do povo. Se eu tivesse, eu ia fazer. Eu ia preso, mas eu ia fazer valer.
A fala repercutiu entre os fiéis e gerou debates nas redes sociais, onde membros da igreja e simpatizantes comentaram as declarações do líder religioso. Alguns trechos do culto foram gravados por participantes e compartilhados online, ampliando o alcance da mensagem. A Igreja Mundial do Poder de Deus tem histórico de envolvimento com temas sociais e políticos, especialmente em momentos de crise ou comoção nacional, utilizando seus púlpitos como espaço para orações e reflexões sobre o país. A decisão judicial que determinou o uso da tornozeleira eletrônica por parte de Jair Bolsonaro foi tomada como medida cautelar, em meio às investigações sobre supostas condutas ilícitas durante e após seu mandato. O ex-presidente tem sido alvo de diversas apurações conduzidas por instâncias do Judiciário brasileiro, incluindo o Supremo Tribunal Federal, o STF, e a Polícia Federal. A imposição do monitoramento eletrônico ocorreu em um contexto de desdobramentos legais e foi recebida com reações diversas por parte de seus apoiadores e da oposição. A fala de Valdemiro Santiago se soma a outras manifestações vindas do meio evangélico em relação à situação do ex-presidente. Diversos líderes religiosos têm demonstrado apoio público a Bolsonaro, questionando as decisões judiciais e apontando possíveis perseguições políticas. Embora Valdemiro não tenha feito um pronunciamento formal com foco exclusivo em Bolsonaro, a menção à tornozeleira e às injustiças foi interpretada por parte da audiência como um gesto de solidariedade. A Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada por Valdemiro Santiago no início dos anos 2000, tem ampla presença no cenário religioso brasileiro, com templos espalhados por várias cidades e um canal próprio de televisão. Ao longo dos anos, o apóstolo se tornou uma das principais figuras da televisão evangélica no Brasil, conhecido por seus cultos multitudinários e transmissões ao vivo de orações, curas e mensagens motivacionais. Durante o mesmo culto em que fez referência à situação do ex-presidente, Valdemiro também orou pela nação, pediu bênçãos para as famílias brasileiras e reforçou o papel da igreja como espaço de acolhimento e intercessão espiritual. A participação dos fiéis foi marcada por aplausos e momentos de comoção, especialmente quando o apóstolo declarou que Deus conhece todas as coisas e vai agir no tempo certo. O culto também incluiu a leitura de textos bíblicos que abordam o tema da justiça divina, com destaque para passagens que falam sobre provações, julgamentos e livramentos. Essas leituras foram utilizadas por Valdemiro para fundamentar sua mensagem de esperança diante do que classificou como tempos difíceis para o país. O discurso teve como foco a fé, a perseverança e a confiança na ação divina, mesmo diante de cenários adversos. O contexto político no qual a manifestação ocorreu inclui investigações em andamento, decisões judiciais recentes e uma polarização ainda evidente no cenário nacional. A relação entre lideranças religiosas e figuras políticas continua a ser observada por analistas e pesquisadores do campo religioso e sociopolítico, sobretudo devido à influência que determinados discursos podem exercer sobre o comportamento eleitoral e a opinião pública. Até o momento, Jair Bolsonaro não comentou publicamente a fala do apóstolo Valdemiro Santiago. No entanto, interlocutores próximos ao ex-presidente têm buscado demonstrar apoio em diversas frentes, especialmente junto a setores da sociedade civil e a grupos religiosos. A base de apoio evangélica, considerada expressiva no eleitorado brasileiro, tem desempenhado papel importante nas articulações políticas do ex-presidente e em sua sustentação junto à opinião pública. Os desdobramentos legais envolvendo Bolsonaro permanecem em curso, com novos capítulos sendo aguardados nos próximos meses. A tornozeleira eletrônica, por sua vez, é uma medida que permite às autoridades monitorarem a movimentação do investigado, sendo geralmente utilizada como alternativa à prisão preventiva, em casos de risco processual. O discurso de Valdemiro Santiago foi visto por muitos fiéis como uma mensagem de encorajamento frente às incertezas que envolvem o país. Apesar de não representar uma declaração institucional da Igreja sobre política, o conteúdo das falas tem potencial de mobilização entre seguidores, especialmente aqueles que se identificam com a visão conservadora presente em segmentos expressivos do meio evangélico. A Igreja Mundial do Poder de Deus não se manifestou oficialmente por meio de nota ou comunicado formal sobre o episódio. As declarações foram feitas exclusivamente no âmbito do culto e não constam até o momento em material institucional publicado pela denominação.
Ainda assim, o vídeo com trechos da pregação tem circulado entre fiéis e seguidores do apóstolo, gerando repercussão nos meios digitais e em grupos ligados ao universo evangélico. A repercussão da fala também coincidiu com o aumento das tensões políticas e com as expectativas em torno de decisões judiciais que podem impactar diretamente a elegibilidade e atuação política de Jair Bolsonaro nos próximos anos. O tema da justiça, recorrente nas falas de Valdemiro e de outros líderes religiosos, tem se mostrado uma das principais bandeiras nos discursos de apoio ao ex-presidente. A continuidade das manifestações públicas por parte de líderes religiosos sobre questões políticas permanece como um aspecto relevante no cenário brasileiro. As interações entre fé e política seguem influenciando o debate público e as dinâmicas sociais em múltiplos níveis, envolvendo igrejas, comunidades e instituições estatais. Os próximos cultos da Igreja Mundial do Poder de Deus deverão manter o foco nas atividades litúrgicas e espirituais rotineiras, mas a expectativa é que novos posicionamentos venham a ocorrer conforme os desdobramentos dos casos que envolvem figuras públicas de destaque. O acompanhamento das falas do apóstolo Valdemiro Santiago segue sendo feito por fiéis, veículos de comunicação e observadores do campo religioso.